Vamos conversar um pouco sobre a noção de conflito? Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Já deixa um like aqui se você gosta dos meus conteúdos e não esquece de fazer a sua inscrição e de clicar no sininho para você ter notificações sempre que um vídeo novo entrar no ar. E esse tópico da nossa aula de hoje é para a disciplina, de formas consensuais de solução de conflitos. Então eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos teóricos do conflito. Lembrando que o material de referência da nossa aula de hoje é o Manual de Mediação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. É um material que está disponível gratuitamente na página do órgão. Então eu vou colocar aqui embaixo para você, se você quiser acessar o material de referência e até para você baixar, se você achar aí, que pode te auxiliar nos seus estudos. Então, pessoal, o que é um conflito, Toda vez que a gente fala em formas consensuais, seja no âmbito do poder judiciário, seja aí de forma extrajudicial, nós estamos falando de conflitos. Os conflitos, eles são inerentes às relações humanas e não é possível nós pensarmos na convivência entre pessoas sem que exista algum tipo de conflito. Então, partindo dessa ideia, que é essencial aí para o seu estudo no âmbito das formas consensuais, antes de nós falarmos, antes de nós estudarmos a conciliação, a mediação, a negociação, a arbitragem, a constelação, que algumas delas já inclusive foram objetos de videoaulas para o nosso canal. Vou colocar aqui o link das outras videoaulas que eu tenho sobre as formas consensuais, Antes de você compreender a existência dessas formas consensuais como um todo, é altamente recomendável que você saiba o que é um conflito. Então, de acordo com este Manual de Mediação Judicial do CNJ, o conflito ele pode ser definido como um processo ou estado em que duas ou mais pessoas divergem em razão de metas, em razão de interesses ou objetivos individuais que são percebidos como mutuamente incompatíveis. Então, quando a gente fala de metas, de interesses, de objetivos incompatíveis, e quando as pessoas divergem em razão desses interesses, existe aí a ocorrência de conflitos. Pessoal, é comum que ocorram conflitos em âmbito da família, no âmbito das amizades, em âmbito do trabalho, das relações de trabalho, É comum a existência de conflitos entre as relações aí envolvendo consumidores e empresas. Então, aonde quer que existam seres humanos, existirá alguma forma de conflito. E aí o conflito ele é sempre percebido como uma coisa negativa, Ele é sempre associado aí a guerras, a brigas, a disputas, mas se o conflito ele for bem trabalhado, ele pode representar para os envolvidos uma chance de crescimento, uma chance de reflexão, uma chance de melhoria das relações existentes. E aí vocês vão poder ler este capítulo do Manual de Mediação, salvo engano, é o capítulo de número 4, não tenho certeza, mas vocês vão poder ler o capítulo todo. Mas é importante que eu diga para vocês que o conflito ele provoca aí uma série de reações físicas desconfortáveis, não é? Quando você está envolvido em um conflito, você tende a transpirar, você tende a ter taquicardia, você tende a falar mais alto, elevar a sua voz, a ser hostil. Então vocês têm que pensar a respeito de tudo isso. Uma outra coisa que é importante quando a gente pensa sobre os conflitos é que a possibilidade de você perceber do conflito ser trabalhado de uma forma positiva, ele é hoje uma das principais alterações na teoria moderna do conflito. Então, a partir do momento que você vê que o conflito, que você reflete e você pensa que o conflito é natural, você começa aí a buscar alternativas para se extrair resultados positivos, resultados de crescimento das relações conflituosas.
E ainda, né, conforme este manual do Conselho Nacional de Justiça, é importante nós pensarmos aqui, não é, sobre um conceito que é a espiral do conflito. O que é essa espiral do conflito? Primeiro eu tenho que dizer que alguns autores, eles diferenciam um conflito de uma disputa. Só que para fins práticos, né, a gente está pensando em conflito, em disputa, em discórdia, em divergência, como tendo o mesmo sentido aqui. Ainda que tenha uma diferença semântica, né, o efeito prático de tudo isso é o mesmo. E aí quando a gente pensa, né, nessa espiral do conflito, que é um outro conceito que é apresentado aí, né, por esse manual de mediação do Conselho Nacional de Justiça, que traz um capítulo para nós sobre a teoria do conflito, essa espiral do conflito significa dizer que quanto mais duas pessoas brigam, mais essa briga ela tende a ir aumentando, né? Quanto mais duas pessoas brigam, mais essa divergência entre elas aumenta. Então, eu vou falar o conceito de espiral do conflito, mas antes eu vou dar um exemplo. Exemplo esse que também está presente neste manual aí do CNJ. Imagine vocês que uma pessoa leva uma fechada de outra no trânsito, aí a pessoa vai e buzina uma vez para chamar a atenção do motorista que fechou o outro no trânsito. Aí o que fechou e para quem o primeiro buzinou, ele fica com raiva e buzina duas vezes. Aí o motorista que levou a fechada fica ofendido porque o outro está buzinando para ele, afinal de contas, né, na visão dele ele tá certo. Ele vai, desce o vidro do carro e xinga. Aí o outro ofendido xinga duas vezes mais alto. Aí de repente ele para o carro, desce, né, e vai ali proferir ofensas verbais mais perto do outro. E por aí vai, aí atira uma garrafinha de água. Então a situação tende a ir crescendo. Isso é a espiral do conflito. É o fato de que o conflito, se as pessoas não refletirem a respeito, não adotarem uma série de posturas, ele tende a ir crescendo. Então, o manual até cita, né, que para alguns autores, como Rubin e Kreuzberg, né, existe aí uma progressiva escalada com relação a relações conflituosas que são resultantes de um círculo vicioso de ação e reação. Então essa escalada, né, quer dizer que as relações conflituosas elas tendem a aumentar. E aí cada reação, né, no âmbito de um conflito, de uma divergência, de uma discussão, cada reação ela se torna mais severa do que a ação que a precedeu e vai criando aí uma nova questão e um novo ponto de disputa. Então a ideia é que quanto mais duas pessoas brigam, né, mais elas tendem a ir brigando, mais o conflito aumenta. A gente vê isso muito, por exemplo, em torcidas, né, de torcidas rivais de time de futebol, né, às vezes um outro jogador começa a ir proferindo ofensas, um outro torcedor começa a ir proferir ofensas um contra o outro, e quando você vê aquela situação já cresceu, que era uma ofensa verbal, né, um xingamento, acaba virando aí uma agressão física, na verdade. Então é muito comum disso acontecer. Eu sugiro depois, né, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, que vocês leiam este capítulo neste manual, que está bem completinho. É claro que quem pretende aí trabalhar com isso, quem quer se aprofundar na teoria do conflito, é bom que adquira aí uma bibliografia, né, livros específicos sobre o tema. Tem um outro conceito que a gente trabalha quando a gente estuda o conflito, que é o de comunicação não violenta, que foi até proposto pelo Marshall Rosenberg, que é um autor que trata dessa comunicação não violenta, que é um outro conceito bem bacana para a gente estudar quando a gente fala de conflito. Vou colocar a obra desse autor aqui embaixo também, que é indicada. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida relacionada a isso, comenta aqui embaixo. Se essa videoaula foi útil para você, comenta aqui embaixo também. Baixa o material completo se você quiser ler mais a respeito. Um grande abraço e até mais!